o ambiente em que nós vivemos, ele é composto unicamente daquilo que podemos palpar? Os ambientes em que nós estamos inseridos, eles são ambientes meramente físicos? Veja onde você está agora. Você está no centro espírita? Você está na sala de estar da sua casa? Está com um grupo de amigos? Está no seu quarto? Enfim. Olha ao seu redor. O que é que compõe este ambiente? Presumo que exista um piso, não é? Um chão, um teto, paredes. O que mais? Aberturas, móveis. O ar que você respira não pode ser visto, mas pode ser sentido quando nós inflamos os nossos pulmões. Mas o que mais compõe o ambiente em que você está? Energias, fluidos, espíritos. Pois é. É Paulo de Tarso quem nos ensina, quem nos desperta para a realidade de que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas, ou seja, a convivência com os espíritos é permanente. E essa convivência se dá também a partir do ambiente em que nós estamos inseridos. Então, se estamos refletindo acerca de sustentabilidade ambiental, nós vamos pensar: como está o ambiente fluídico ao meu redor? O que é que dita, o que é que determina a qualidade fluídica, energética deste ambiente em que eu estou inserido? Essencialmente, os ambientes contêm as emanações daqueles que os habitam. E como é que eu exteriorizo alguma coisa minha para o ambiente em que eu convivo? Através do que eu falo, correto? O som da minha voz, as palavras que eu emito, através daquilo que eu penso. Sim, o pensamento é força viva. E depois que nós exteriorizamos um pensamento, ele inclusive tem vida própria, podemos dizer assim. Independentemente da nossa vontade, ele já está habitando, já está perfumando ou infestando aquele ambiente em que nós estamos. Aquilo que nós fazemos, os sentimentos que nós nutrimos, tudo isso se reflete no ambiente ao nosso redor. Então, se nós estamos falando em sustentabilidade ambiental, é preciso nos perguntarmos: qual a contribuição que eu tenho dado para o ambiente do movimento espírita? Para o centro espírita que eu frequento? Qual tem sido o teor das nossas conversas? As minhas palavras têm sido de consolo, de estímulo, de compreensão. Quando fazemos as reuniões e eventualmente encontramos opiniões discordantes, o que até pode ser muito bom para a construção de um consenso mais rico, mas a minha fala, ela é uma fala de ira, de cólera, de ataque, ela é uma fala ditada pelo orgulho, ela é uma fala egoísta, que só está vendo o meu interesse. Não dizemos nem o meu bem, porque não faz bem para ninguém ser egoísta. Quando nós saímos desse ambiente, ou quando estamos esperando por iniciar os trabalhos, nós somos aqueles que estão trazendo teores positivos nos seus diálogos, ou os maledicentes. Muitas vezes nós encontramos até uma roupagem gentil, polida, como o sepulcro caiado por fora e apodrecido por dentro. E as nossas palavras vão com embalagens belas, mas com intenções de ferir, de desacreditar, de desunir, com comentários descuidados, infelizes. Nós que temos essa consciência de que tudo está interligado no universo, precisamos ser vigilantes com os nossos ambientes. Porque precisamos imaginar o seguinte: quando nós vamos a um hospital, quando nós levamos um paciente para uma cirurgia, é claro que todo aquele bloco cirúrgico, ele é estéril. Nós temos todas as preocupações com higiene para que o paciente que está vulnerável não seja infectado. Agora,
muitas vezes a vulnerabilidade de natureza espiritual, e então o paciente do mundo vai buscar a sua reabilitação, o seu consolo, vai buscar dessedentar-se no centro espírita, e ele precisa encontrar lá um ambiente também que tenha sido objeto de asepsia, de cuidado, de esterilização espiritual, ambiental sob o ponto de vista fluídico. Então temos que ter cuidado com os comentários fúteis, com as imagens que agridem, que são desnecessárias, com as palavras que não foram pensadas, que não foram sentidas. A maledicência é um vício. Muitas vezes é um esforço imenso não falar mal de alguém, não trazer sempre aquele comentário negativo. Mas ela é um vício, meus amigos, a ser superado para que os nossos ambientes sejam mais saudáveis. Vamos tomar todo o cuidado do mundo para emitirmos pensamentos, ações, palavras, para compartilharmos sentimentos que sejam sustentáveis, que possam edificar uma casa sobre a rocha, que possam construir, criar um centro espírita mais equilibrado fluidicamente. E é claro, isso partindo da célula para o tecido, vai ser levado do centro espírita para os órgãos de unificação, para as federativas, que são órgãos de unificação em âmbito estadual, para que esta convivência também seja equilibrada e sustentável. Quanto maior é a família, maiores naturalmente são as desavenças quando nós nos excedemos, as diferenças quando somos conclamados a trabalhar juntos. Então, esta vigilância de sustentabilidade ambiental se torna ainda mais necessária. E pensemos no seguinte: pois bem, estamos cuidando do ambiente do centro espírita, estamos cuidando do ambiente do movimento espírita, e nisto se encerra a nossa responsabilidade? Nisto se encerra o agir ambientalmente sustentável de um bom espírita? E o restante do mundo? Emmanuel, o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, realizou uma bela obra com Chico, dentre muitas outras, que é uma obra de interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, quando constituiu a coleção Fonte Viva. A primeira obra da coleção Fonte Viva é a obra Caminho, Verdade e Vida. Quando Emmanuel, portanto, inaugurou esse trabalho, lá no prefácio de Caminho, Verdade e Vida, ele nos sinaliza algo de muito importante, de muito sério, sobre a nossa vivência no templo, sobre a nossa vivência no centro espírita e a vivência em sociedade. Vamos encontrar aqui a referência trazida por Emmanuel, lá em Caminho, Verdade e Vida, dizendo-nos o seguinte: o Evangelho, diz o benfeitor, não se reduz a breviário para o genuflexório. O palavreado pode ser um pouco complicado, mas significa que ele não é apenas um guia para a reza, para nos ajoelharmos exteriormente. Não, não é isto. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo, atentemos para esse trecho, não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E arremata: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Pois é. Aqui nós chegamos à conclusão inevitável de que para Jesus, e ele é nosso modelo e guia, conforme afirma a questão 625 de O Livro dos Espíritos, para Jesus não há distinção entre a nossa conduta, a conduta a ser buscada, a ser conquistada no centro espírita e fora dele. Esta responsabilidade de sustentabilidade ambiental, portanto, deve se estender aos nossos lares,
aos nossos ambientes profissionais, aos ambientes de convívio social. Lá nós também vamos separar o lixo, nós vamos utilizar lâmpadas que consumam menos energia, nós vamos poupar a água e utilizá-la com racionalidade. E lá nestes ambientes nós iremos guardar, sob o aspecto fluídico, a mesma disciplina de sustentabilidade ambiental que buscamos conquistar, sedimentar no Centro Espírita. Pensemos nas consequências disso. Se Emmanuel nos diz que não há distinção entre o templo e a oficina, poderíamos nós, no nosso lar, como bons espíritas que queremos ser, ter comportamentos que não teríamos no Centro Espírita? A falta de gentileza, por exemplo, a agressividade desequilibrada, as músicas. Ninguém cogita de utilizar no Centro Espírita uma música que não tenha harmonia na sua melodia, cuja letra não seja edificante. Às vezes as letras, elas são perturbadoras, elas desalinham a mente humana, elas ferem a nossa sensibilidade, assim como as melodias. Se é que podemos chamar melodias alguns ritmos que andam por aí. Nós não colocamos isto à disposição do público no Centro Espírita, mas entramos no nosso carro e fazemos isto. Ou oferecemos na nossa casa, ou na festa, na festividade social. É preciso ter coerência, ou, como nos sinaliza o benfeitor, continuaremos a cair 1000 vezes por não mantermos uma postura idêntica ou por não buscarmos um equilíbrio de conduta ambiental em todos os ambientes que frequentamos. Vamos a outro ponto, um ponto delicado, importante, o consumo de bebidas alcoólicas. É ambientalmente sustentável? Nós oferecemos bebida alcoólica aos frequentadores do Centro Espírita? Não. E por que não? A nossa proposta de fé é racional, então nós temos que perquirir, investigar, compreender a razão das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. E vamos ver o seguinte: nós não oferecemos álcool no Centro Espírita porque compreendemos que o espírito imortal tem inúmeras fragilidades e muitas destas fragilidades estão associadas ao consumo do álcool. Abundam, sobram pesquisas demonstrando o aumento da violência, a morte, o acidente de trânsito, o desequilíbrio em âmbito sexual, o aumento do índice de depressão, a escalada do número de suicídios, tudo isso ligado ao álcool. E quando nós reencarnamos, quem de nós pode se dizer livre destas fragilidades? Nós não conhecemos a trajetória pretérita nossa, assim como não conhecemos a trajetória pretérita daqueles que nos chegam buscando serem soerguidos, se fortalecerem ou, se estão bem, continuarem a sua trajetória saudável através do Centro Espírita. Então nós não oferecemos vinho fluidificado, cerveja fluidificada, vodka fluidificada. Nós oferecemos água fluidificada. E então se encerra a reunião pública no Centro Espírita e nós vamos para os nossos lares ou para uma comemoração entre amigos. Nos seria lícito, em uma perspectiva cristã e ambientalmente sustentável, oferecermos estas substâncias? Os espíritos não são os mesmos? As fragilidades não são as mesmas? Muitas vezes, quando nós estabelecemos uma meta e ela é desafiadora para espíritos imperfeitos como somos, e temos dificuldade de buscá-la de forma séria e persistente, nós tentamos vulnerar a meta, dizer que ela não era assim tão boa, tão importante, ou que ela não estaria correta. Esse não é um bom caminho para um espírito que procura sustentar-se e transformar-se. Então a meta, meus amigos, é, sem sombra de dúvida, não consumirmos este tipo de substância, porque é uma substância que afeta a inteligência, recurso precioso que nos foi dado por Deus, não pode nos fazer bem, fisicamente ou espiritualmente. Portanto, se temos o compromisso de gerarmos ambientes saudáveis, não sejamos nós
o agente da queda alheia. O invigilante, que por sentir-se forte, oferece e oportuniza ao outro que caia também através do álcool, através de outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, na perspectiva da lei dos homens. Pensemos também nas programações televisivas que andamos assistindo ou compartilhando. Muitas vezes elas não são ambientalmente sustentáveis. É preciso revisarmos toda a nossa conduta, porque há poluição visual, há poluição sonora, há poluição fluídica, e nós somos instados, somos desafiados diariamente a gerirmos resíduos sólidos e resíduos sutis, a entregarmos ao ambiente uma conduta sustentável em relação aos recursos naturais, aos recursos físicos e também aos recursos fluídicos e à dinâmica espiritual em que eles se refletem na vida cotidiana. Então, sejamos também neste pilar da sustentabilidade ambiental, bons espíritas, e vamos colher os frutos que esse esforço nos trará certamente.